Aleluia, aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, que participam desta Santa Missa aqui na igreja ou pelos meios de comunicação social. Nós estamos celebrando hoje na igreja a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. E este é um título muito especial da Virgem Maria, porque trata-se de uma aparição com mensagens salutares para a Igreja Universal. Havia em Lourdes, na França, uma menina chamada Bernadette Soubirous. É uma pronúncia inadequada, aportuguesada. E Bernadette era de família muito pobre, humilde, doente, tinha asma, sofria muito por causa disso. E um dia foi com os seus primos procurar gravetos, a mando de seus pais, para acenderem o fogo, tal como era costume naquela época. Então, eles foram na direção da gruta de Massabielle. Chegando à gruta, precisaram atravessar um pequeno riacho e assim procederam. No entanto, enquanto os seus primos procuravam os gravetos, era essa a iniciativa que eles tiveram, Bernadette parou diante da gruta. Algo chamava a sua atenção ali. Uma bela mulher. A mulher se apresentava vestida de branco, com uma faixa sobre a cintura, e se dirigiu a Bernadette para dizer-lhes algumas coisas, entre elas que gostaria que naquele lugar fosse-lhe prestado um culto de veneração. Claro, Bernadette, ao se dirigir às autoridades, não fora levada em consideração, porque além de ser uma criança, era uma criança muito pobre e sem nenhuma instrução. Tentaram, inclusive, a todo custo, fazer com que a história não se espalhasse e que Bernadette contivesse aquela que parecia ser uma ilusão de criança, criação da sua cabeça. Mas a mulher pediu que ela voltasse. Voltando ao lugar da aparição, de novo ali estava aquela linda mulher que encantava os olhos de Bernadette. Se diz
que num dia de aparição, Bernadette ficou tão extasiada, não conseguia mexer-se, e a vela que segurava nas mãos derreteu por inteira. Começou inclusive a queimar a sua mão, e ela era incapaz de sentir o próprio fogo, porque estava vibrante interiormente diante da presença da mulher. Foi então que um bispo disse a Bernadette o seguinte: eu preciso que você pergunte a esta mulher o seu nome. Bernadette perguntou uma primeira vez e a mulher apenas sorriu. Voltou, coitada, frustrada, dizendo que a mulher não quisera revelar o seu nome. Numa outra aparição, Bernadette teve que insistir: diga-me, bela senhora, qual é o vosso nome? Foi então, meus irmãos, que a aparição fez todo o sentido. Primeiro, a mulher disse o seguinte: Bernadette, vá até a fonte. Como eu disse, eles haviam atravessado a fonte para ir à gruta de Massabielle. Bernadette imaginou que aquela mulher estava se referindo àquele pequeno rio e foi até a fonte. A mulher, no entanto, disse: não, Bernadette, a fonte. O que todos viam, no entanto, era apenas uma lama onde havia capim. Bernadette começou a cavar e a comer o capim. Ali, ela deu então o seu atestado de loucura para quem já a estava caracterizando como uma pessoa cujo imaginário era muito forte. No entanto, meus irmãos, daquela lama começou a brotar água. E a água que brotava daquela fonte, pasmem, começou a curar as pessoas das mais diversas enfermidades. Então, começou-se a espalhar a fama do lugar. Aquele lugar ficava cheio de enfermos, porque todos queriam da água da fonte, que era capaz de curar as mais diversas doenças. Bernadette teve que insistir, porque precisava oferecer ao bispo uma resposta. Ainda mais que as coisas tinham saído do controle, no sentido de que aquela devoção estava se tornando forte e pública. Foi então que num dia, ao ser perguntada acerca do nome, a mulher ergueu os seus braços, descreve Bernadette, colocou as suas mãos juntas e revelou a sua identidade. Ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Quando Bernadette retornou e disse ao bispo local que aquela mulher havia dito que era a Imaculada Conceição, ele ficou absolutamente pasmo. E eu vou explicar a razão. Hoje, nós sabemos que a Virgem Maria é imaculada. Mas naquele período, essa era uma discussão teológica fortíssima. Inclusive, para contextualizar historicamente, os franciscanos apresentavam as razões teológicas da Imaculada Conceição de Maria. Desenvolveram tratados nesse sentido, sobretudo um homem chamado Duns Scotus. Ele escreveu tratados fortíssimos sobre a Imaculada Conceição de Maria, explicando por que a Virgem era concebida sem pecado. De outro lado, haviam os dominicanos, que diziam: não, Maria não teve pecado durante a vida, mas não foi concebida sem pecado. E desenvolviam na mesma medida outros tratados para refutar os franciscanos. A igreja vivia então esta questão teológica de um modo profundamente atual. E como era possível que Bernadette soubesse que estava havendo na igreja uma briga, suponhamos, somente para indicar o nome, uma briga teológica?
se não sabia sequer ler ou escrever, meus irmãos, a Virgem desceu dos céus, portanto, para duas coisas em particular: para curar os enfermos como sinal da glória de Deus e para revelar que era imaculada. Foi então que o Papa Pio IX não se conteve diante daquela revelação, daquela intervenção sobrenatural dos céus sobre a terra, e declarou o dogma que nós celebramos no dia 8 de dezembro: Maria é imaculada. Vamos aplaudir a Mãe de Deus. Maria foi concebida sem pecado original. E que belo testemunho nos pode dar Bernadette. Com a sua humildade, lhe fora revelado o mais belo de todos os mistérios marianos. Deus não deu o poder aos franciscanos, Deus não deu o poder aos dominicanos, Deus não deu aos teólogos a capacidade de chegarem a um consenso acerca de um dado dogmático. Deus deu a uma pobre menina. Que isso significa para nós nos dias de hoje? O nosso coração está pobre o suficiente para acolher as grandes revelações que Deus nos tem a fazer acerca de nós mesmos e da fé. O nosso coração está suficientemente pobre. É um coração de criança, capaz de acolher, de ver, de perceber as delicadezas de nosso Senhor? Ou nós estamos como os franciscanos e como os dominicanos, achando que somos capazes de elaborar a nossa vida segundo as nossas próprias leituras, de dominar a condução da nossa própria história a partir da nossa inteligência irrefutável, porque afinal de contas eu tenho todas as condições, todos os dados para fazer da minha vida aquilo que quero. Hoje nós somos chamados a ter o coração de Bernadette, porque ao coração de Bernadette Maria visitou, atraída por sua pobreza. No dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, nós tivemos aqui na igreja um ato de consagração total a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grignon Maria de Montfort. E nós dizemos, chamamos, apelidamos esta consagração de escravidão a Maria. E esta escravidão consiste exatamente em que o fiel se coloque na condição de alguém que nada possui, que nada tem, que tudo oferece à Mãe de Deus pelos méritos de Cristo, porque não quer possuir outra coisa a não ser a presença de Deus. Porque não quer possuir outra coisa a não ser o coração amoroso de nosso Senhor, que pulsa por nós e intervém quando é necessário na nossa vida, visitando-nos com o seu amor. Lourdes recebeu a visita da Mãe de Deus. Nós podemos recebê-la quando nós nos abrimos com uma pobreza de coração verdadeira à ação desta intervenção sobrenatural. Quantos aqui não precisam de uma intervenção sobrenatural? Talvez não tenhamos condições nesta vida de visitar Lourdes e beber da água desta fonte, que é um costume que ainda hoje se tem. São vários, inclusive, os testemunhos de cura, de paralíticos que se levantam, de cancerosos que não têm mais os seus tumores, cura de AIDS, de toda natureza de doença. As pessoas recorrem às águas de Lourdes e são curadas. Há um belo testemunho de um rapaz cadeirante que foi posto nas águas de Lourdes. Não apenas aspergiram, o banharam. Ele se levantou andando
porque a Virgem Maria abençoou aquelas águas para a cura dos enfermos, e os enfermos continuam sendo curados em Lourdes. Como eu dizia, talvez nós não tenhamos condições de irmos às águas de Lourdes, mas nós temos acesso às águas de Lourdes que emanam deste altar. Nossa Senhora deu à luz ao Cristo. O Padre está aqui para, em nome de Deus, dar à luz ao Cristo feito pão e oferecer as águas de Lourdes, as graças de Fátima, as graças da Virgem de Guadalupe, todas aquelas que a Virgem nos reserva, porque é mãe, onipotência suplicante, isto é, tudo que pede a Jesus, Ele oferece ao mundo como graça por amor a Maria. Nesta Eucaristia, nós queremos receber deste altar as águas de Lourdes, para que elas nos banhem na virtude da pobreza, para que ela nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais, e para que elas, as águas de Lourdes, nos façam profundamente humildes como Nossa Senhora, de modo de que, mais devotos da Mãe de Deus, mais apegados à Imaculada, cheguemos ao Cristo que nos conduzirá de modo definitivo à glória dos céus, desde que sejamos, através da graça, santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Não por nós, mas por ela, humana como todos, concebida sem pecado original, de identidade sobrenatural, que faz com que os seus reflexos espirituais, vindos sobre nós e sobre a nossa humanidade, nos conduzam à perfeição que Deus quer de nós. Amém.